Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a terra prometida, prometida aos hebreus, né, quando saíram do Egito, né, desde Abraão, né, até que eles saem do Egito para tomar posse. E a terra prometida que está sendo oferecida a nós, seres humanos, na vida eterna. Antes de começar, queridos irmãos, eu pedir que vocês deixem o like aí no vídeo, tá certo? Compartilhe o vídeo. Quem não se inscreveu no canal, aproveite e já se inscreva no canal. E quem quiser deixar alguns comentários no vídeo, no decorrer do vídeo, no final do vídeo agora, esteja à vontade. E assim que puder eu vou ler e respondo. Certo? Então vamos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor mais uma vez tome esse seu mensageiro, que o Espírito Santo fale através da minha boca, eu seja apenas um instrumento. Que todas as palavras que eu disser venham da boca do Espírito Santo. Que a minha boca seja apenas para sair a voz. Me use, Senhor. Esteja sempre comigo, Pai. Ilumine a mim e as pessoas que estão ouvindo, para que todos possamos aprender e pôr em prática em nossas vidas e tomar a decisão correta. E possamos captar a mensagem oculta por trás do que vai ser ensinado. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. Eu oro, peço que os três maiores professores do mundo sejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos começar essa meditação falando sobre o momento em que o povo de Israel é castigado com 40 anos no deserto e proibidos de entrar na terra prometida por desejarem retornar ao Egito. Será que essa é uma atitude que nós estamos tendo hoje? Primeiro, vamos parar para pensar no que significava eles voltar para o Egito. Então vamos voltar lá quando José recebe sua família. O faraó dá as melhores terras do Egito para os hebreus descendentes os parentes de José morarem, né? O pai, os irmãos, toda a família de José. As melhores terras do Egito, melhor região. E mesmo depois que eles se tornaram escravos no Egito, eles ainda viviam na mesma região, eles não foram tirados de lá, né? Então, lá no Egito, eles tinham o trigo, eles tinham pão, eles tinham água, tinha água do rio Nilo, eles tinham carne, enfim, eles não passavam fome, esse tipo de coisa, não, né? Eles tinham aquelas coisas ali, não tinham um banquete igual do faraó, mas eles tinham ali alguma fruta, alguma coisa, eles sempre tinham, né? Mas eles sofriam terrivelmente lá quando eles eram escravos, não tinham direito a nada. Eles eram chicoteados, eram surrados, né? Não tinha a mínima consideração para eles, eles eram objetos, os egípcios, os hebreus eram objetos. Eles não queriam saber se o cara estava doente ou não, né? Nós queremos ter uma noção de como é que era. Quem não assistiu a novela Os 10 Mandamentos, eu aconselho a procurar pela internet e tentar assistir essa novela. Claro que ela distorce um pouco a Bíblia em algumas coisas, né? Ela passou na Rede Record televisão, ela distorce algumas coisas, mas a gente tem um entendimento melhor quando a gente assiste aquilo ali, do sofrimento que aquele povo estava passando lá. Primeiro, quando Arão tenta proteger a esposa e o bebê Moisés, né? Moisés era um neném, porque eles queriam tomar Moisés e jogar no Rio Nilo, né? Porque era a ordem do faraó, matar todos os bebês meninos nascidos. Arão entra na frente e enfrenta os soldados, mesmo tendo espada, mesmo não tendo como enfrentá-los, ele enfrenta para distrair os soldados para que Joquebede fugisse com Moisés. E Arão acaba levando uma espadada na barriga naquele momento. Depois ele é socorrido pela família e tudo mais, né? Joquebede manda Moisés do rio abaixo lá com um cesto, né? No cesto, e eles socorrem Arão, né? E aí quando ele estava quase já se recuperando, já tinha cicatrizado externamente a ferida, mas interna não, exigiram que ele voltasse ao trabalho. E mesmo ele estando se recuperando, ao invés de pôr ele num trabalho mais leve, não, puseram num trabalho pesadíssimo de puxar lá
coisas de concreto, colunas enormes, que precisava 10, 20 homens, 30 puxando, porque era muito pesado. E aquele esforço que ele estava fazendo começou a sangrar de novo a ferida, porque ela se abriu porque não estava cicatrizado, né? E aí foi decidido, a Joquebede com o Num, né, a mulher de Num e mais o próprio Amrão, de que era melhor que ele fosse embora dali, porque os caras já estavam com raiva dele por conta de ter enfrentado Joquebede, né, enfrentado eles para defender Joquebede e o filho. Então, acharam melhor que ele fosse embora dali. Então tinha um grupo de como é que fala? De escravos que estavam indo para outra cidade fazer serviços. Então, o Rão se misturou a eles e foi junto. Mas para eles não darem falta ali, porque eles sabiam os escravos que ele tinha, para não darem falta de Anrão, eles foi anunciado que Anrão morreu. E eles fizeram um sepultamento, né, que é jogar o corpo no rio, né? Tá? E somente Joquebede e Num, né, talvez a mulher de Num, sabiam que Arão estava vivo naquele momento. Né? Nem os filhos, Arão e Mian, sabiam. Foi omitido. Para eles foi falar que o pai tinha morrido. Depois de muitos anos, Arão volta, né, lá. E, né, até aí os soldados lá, muitos já tinham morrido, tinha mudado tudo, foi muitos e muitos anos depois. Né? Arão, que era criança, né, já era adulto, tudo mais. E ele volta, né, a família. Então, você vê como que eles eram. Eles não tinham nem direito de se recuperar de um machucado. Lesionados ou não, muitos ficaram, com certeza, ficaram aleijados e tudo mais, por não ter uma recuperação correta de uma lesão, de um problema. Eles não eram máquinas, eram humanos, né? E aí, se a gente quer ver mais ainda isso, né? A gente vê na cena de Moisés, ali na passagem de Moisés, quando ele vai lá e mata o feitor egípcio, porque ele estava chicoteando um hebreu, um escravo hebreu. Na Bíblia fala que ele estava quase chicoteando, levando à morte aquele hebreu. Então imagina quantos escravos eles não mataram, né, chicoteando, né? Chicotearam até a morte. E aí quando você vê mais na frente da novela, Ramsés fica revoltado quando Moisés pede que ele libere o povo, então ele tira o trigo e manda que o povo vá buscar o trigo agora na palha, nem trigo, não era palha, na verdade, né? A palha nas plantações, para que eles pudessem fazer os tijolos que estavam na palha, né? Não sei para acender fogo, não sei para que era, mas precisava da palha para fazer os tijolos. Então ele queria que o povo fosse buscar a palha agora, que eles não dariam mais as palhas, e ainda assim tinha que produzir a mesma coisa. E como eles não conseguiam produzir a mesma coisa, eles eram chicoteados. Os líderes dos escravos eram chicoteados, porque não teve a mesma produção, o que era impossível. E a opressão começou a ser tão grande naquele momento, mais ainda do que já era, que muitos estavam adoecidos, eram filas de escravos lá, todos deitados em macas, sofrendo problemas de saúde por conta dessas coisas, né? Você via que os escravos não tinham o mínimo de consideração lá, esse tipo de escravos. Então era um sofrimento. O cara trabalhava e não tinha nada na vida. As crianças, quando chegavam a uma idade de 10, 11 anos, já eram levadas para a escravidão. Será que é essa vida que eles queriam voltar? Né? Então, por causa de uma falta de uma comida, de uma coisa, por um prazer de comer ali algo com mais fartura do que estava no exército, porque uma água, em abundância praticamente na porta de casa, eles queriam voltar para essa escravidão. Será que isso é certo? Queriam viver na escravidão, preferiam viver lá do que enfrentar, só porque eles teriam que enfrentar alguns obstáculos, cidades muradas de volta, né, intransponíveis, exércitos super treinados, até como gigantes no exército. Quando se fala de gigantes, são homens com quase 3 metros de altura, né? Não eram tão altos assim, né? Mas, então, será que eles deixaram voltar? Mesmo tendo visto que a terra realmente manava leite e mel,
Trouxeram um cacho de uva, precisou 4 homens, se não me engano, para carregar um cacho de uva. Aquela era a terra prometida que, que Deus prometeu aos israelitas. Se a terra que ele prometeu aos israelitas era uma terra aqui mesmo no planeta, era já boa assim, imagina a terra prometida que ele está oferecendo para nós, gente, no futuro, nossa vida eterna, né? E será que nós não estamos hoje em dia cometendo os mesmos erros que os israelitas, querendo ficar no mundo errado e abrindo mão da terra prometida de Deus? Hum? Porque muitas pessoas se negam a parar de comer as carnes imundas, se negam a guardar o sábado, se negam a viver uma vida para Deus, para ter o momento de prazer. Então preferem viver longe de Deus e ter o prazer da fornicação, da masturbação, né? O beber bebidas alcoólicas, né? Então, queridos irmãos, será que nós estamos fazendo o mesmo erro deles, né? Porque tem obstáculos que nós vamos ter que enfrentar? Sim, teremos obstáculos. Assim como eles tinham esse deserto, nós também temos grandes obstáculos a enfrentar para chegar na Terra Prometida, né? Que é a vida eterna. Nós temos esses obstáculos. Só que do mesmo jeito que Deus estava guiando e protegendo os israelitas lá, e deu a vitória a eles nas batalhas, e eles tomaram a terra que Deus havia prometido a Abraão, que seria da descendência dele, do mesmo jeito, Deus vai nos guiar nesse momento para que nós alcançamos essa terra prometida que Ele está nos oferecendo hoje. Da mesma maneira. Então, seja qual for o obstáculo que nós vamos ter que enfrentar, seja uma pessoa que tem tendência homossexual e vai ter que lutar contra esse sentimento, seja as pessoas que têm compulsão por comer, por exemplo, carnes imundas, como a de porco, por exemplo, Deus vai ajudar você a lutar, a superar isso. Entendeu? Será que vale a pena a gente abrir mão da vida eterna? Abrir mão desse paraíso que Deus está nos oferecendo, né? Para, por causa de um prazer agora? Vocês sabem que a comida lá que nós teremos, as frutas, serão muito mais saborosas, não dá nem para imaginar o sabor de uma fruta que nós temos hoje em dia com a fruta que vai ter lá. Você quer chegar perto? Pega uma árvore frutífera, natural, que nunca foi posto agrotóxico, nessas coisas, e experimenta uma fruta dela. E pega uma fruta que você compra, vê a diferença. Aqui no meu sítio tem vários pés de níspera, né? Aquela ameixa amarela, que chama níspera. Você pega aqui uma, você molhando certinho, periodicamente, tudo, chegando à terra, ela quando ela vai dar aquelas ameixona grande. Aí você pega, come uma, você vê que ela é doce igual mel, ela é saborosa. Compra na feira uma bandejinha que vem com 6 nêsperas, a R$ 10, que é grandona, até bonitas assim. Experimenta uma, não tem gosto, é aguada. Uma vez a minha sobrinha, quando era criança, ela veio aqui no sítio, né? Eu também era criança, porque a gente tem 2 anos de diferença, né? E ela comeu banana daqui. Ela falou que até hoje ela fala, nunca comeu banana tão gostosa quanto as bananas daqui. E nunca achei dela em lugar nenhum. Por quê? Porque essas bananas aqui são naturais. Não tem agrotóxico. Não tem nada. Elas simplesmente crescem, né? Elas simplesmente crescem. Captou, queridos irmãos? Então elas são doces. Aqui, nessa região onde eu moro, em Mogi das Cruzes, aqui em Itaiaçupeba, não tem, não dá manga. E eu orei a Deus e pedi que meus pés de manga frutificassem um pé de manga. E o meu pé de manga que está aqui atrás de mim, ó, ele frutificou e eu comi 2 mangas dele. Mangas doce igual mel. Aliás, como minha mãe mesma disse, o mel perdia longe da doçura da manga. Então, queridos irmãos, isso é um exemplo do que vai ter lá, um pouco do exemplo, um pouco, porque é inimaginável, nossa mente não consegue captar o que vai ter lá. Será que vale a pena a gente abrir mão de todas essas coisas que nós vamos ter, esses privilégios lá, para viver nesse mundo maligno,
né? Será que nós não temos tantos exemplos, até mesmo de artistas que as pessoas tanto idolatram? Quantos artistas que já morreram, por exemplo, com o vício de cigarro? Sem ir muito longe, ó. Chico Anísio, efizema pulmonar. Marília Pêra, câncer de pulmão. Rita Lee, câncer de pulmão. Zé Bonitinho da Praça é Nossa, efizema pulmonar. Reginaldo Rossi, o cantor, efizema pulmonar. Um ator aí, quem tem 80 anos para cima aí e tal, o ator Robert não, como é que ele chama lá? Robert Taylor, morreu de câncer no pulmão, teve que extrair um pulmão por conta do vício de cigarro, pelo que falam, né, da sendo citado, diz que ele fumava 3 maços de cigarro por dia. A outra atriz que contracenou no filme Ivan Oé com ele, né, ele foi o protagonista desse filme, Ivan Oé, que é Elizabeth Taylor, ela também morreu agora em 2011. E olha só, Robert Taylor não chegou nem aos 60 anos de idade, morreu com 57. Elizabeth Taylor chegou a 79, se não me engano, mas morreu de consequências de vícios em analgésicos e bebida alcoólica. E aí você tem Ramon Valdez, o seu Madruga do seriado Chaves, morreu de câncer no pulmão, vítima do cigarro. Ele também fumava perto de 3 maços de cigarro por dia. Angeline Fernandes, a bruxa do 71, Nanã Clotilde do seriado Chaves, também morreu de câncer no pulmão também, proveniente, na verdade, o seu Madruga acho que foi no estômago, câncer dele, esôfago. E na Clotilde foi no pulmão, proveniente do cigarro. O próprio Chaves, ator que deu vida ao Chaves, o X-Espírito, Roberto Bolanhos, também morreu de enfisema pulmonar e problemas respiratórios devidos ao vício do cigarro, né? O jogador de futebol, Mané Garrincha, morreu devido a vício de bebida alcoólica. O jogador Sócrates morreu devido a vícios também de bebida alcoólica. Gente, é terrível uma pessoa que tem um câncer. É terrível, terrível. Uma vez eu vi a foto de um homem que era pai do inquilino da minha casa lá em São Paulo, que morreu vítima de câncer de esôfago por conta do cigarro. O cara tava cadavérico, pele e osso. Tava ele tirar a foto dele morto, e ainda tirava a foto de uma maneira que o pé ficou em primeiro plano, com aqueles pezão e ele morto lá, cadavérico, pele e osso. O meu inquilino fumava e a mulher dele também. Nunca mais eles puseram um cigarro na boca depois de ver aquela cena. Por foto, hein? Um conhecido meu que estudou comigo na escola, ele falou que algumas vezes ele foi visitar a mãe com câncer já terminal no hospital. E ela dopada de morfina, que é o analgésico mais forte que existe, e gritando de dor. Será que nós queremos esta vida? Será que nós queremos se destruir a esse ponto? Deus nos ensinou lá no Éden, tá lá no começo de Gênesis, o que nós devemos fazer, se alimentar. O que foi que ele disse para Adão e Eva? Pode comer de todas as árvores, de todas as frutas que tem aqui na, na, no jardim. E também das folhas, tudo que tem semente e tal. Mas da árvore do bem e do mal não poderás comer, porque se comeres, certamente morrerás. Né? E Eva, quando está lá conversando com a serpente fala, é verdade que Deus proibiu de comer tudo que tinha aqui, né? Todas as árvores do Éden? Não, não é verdade. Ele só disse para não comermos da árvore que está no centro do jardim do Éden, que é a árvore do bem e do mal. Você entendeu? Ele só disse para não comer daquela. Então, qual é o alimento que Deus deu para o ser humano? Vegetariano. Aí depois a gente vai lá e tem um câncer, não sabe por quê? Porque está comendo o que não deve. Porque está destruindo o seu corpo. Porque está rejeitando a chance de servir a Deus por completo. Deus está nos oferecendo a vida. Deus, Ele é puro amor conosco. Deus, Ele não é padrasto, Ele é pai. Assim é Deus, queridos irmãos. Ele está oferecendo para a gente uma vida eterna. Sabe o que é eterna? Eterna.
Ele não está nos oferecendo, como é que fala? Ele não está nos oferecendo nada mais do que isso, mas muito maior o prazer da gente ir para essa vida eterna, da gente estar lá, não é não ter mais doenças, não é não ter mais morte, não é rever os nossos parentes queridos, não é viver nesse paraíso com essas coisas deliciosas para comer, não. O maior prazer que nós vamos ter lá é estar convivendo com o nosso Senhor, pois Deus vai viver no nosso meio. Nós podemos abraçar o nosso Salvador Jesus Cristo e agradecer pelo sacrifício que ele fez por nós. Mas Jesus não vai obrigar ninguém a estar lá. Ele vai primeiro oferecer. Não precisa você guardar no momento sábado e nem não comer carnes imundas para você estar lá. Mas o mais importante é a maneira como você trata seus semelhantes no dia a dia. É a maneira como você escolhe viver. Não adianta você pôr seu terninho, pegar a Bíblia por embaixo do braço e ir para a igreja. Aí chega em casa, joga a Bíblia lá, deixa ela mofando no canto até outro dia de ir na igreja. Igreja nenhuma vai levar você à vida eterna. Nenhuma. Qualquer uma que você for, nenhuma. Nem a que eu frequento, nenhuma. O que vai levar a gente à vida eterna é a decisão nossa do que nós vamos fazer da nossa vida, do que nós vamos viver, como nós vamos viver, como que eu vou tratar as pessoas à minha volta, como que eu vou olhar para uma pessoa necessitada, se eu vou olhar com desprezo, se eu vou olhar com misericórdia. Eu vou olhar para esse cidadão que foi preso agora, né, foi condenado a 98 anos de cadeia, né, o Paulo Cupertino, não acho que é esse o nome dele, por ter matado lá o ator Rafael Miguel e os pais. Eu vou olhar para ele, eu vou olhar com um olhar de felicidade porque ele foi preso, porque ele foi condenado, porque ele foi feito justiça? Não. Eu vou olhar com um olhar de tristeza por estar vendo um irmão, porque um bandido não, ele continua sendo nosso irmão, ele continua sendo todos os descendentes de Noé, todos somos seres humanos, somos irmãos. Estou vendo um irmão sendo preso e vai passar provavelmente o resto da vida dele lá dentro, vai morrer lá dentro, né? Vejo com tristeza a prisão dele e não com coisa. Sinto pena dele, né? Sinto desejo até se eu morasse mais lá por perto de pregar para ele, de trazer ele para Deus. E eu espero que algum irmão de fé aí, que é uma pessoa que mora por perto, possa ir na cadeia e pregar para este homem e fazer ele mudar o seu pensamento, trazer Deus para a vida dele e que ele possa alcançar a vida eterna, que ele possa ter o privilégio de ir para a vida eterna. Ele já está pagando pelos erros dele ali preso. Com certeza virá muitas mais coisas graves na vida dele por conta dos erros que ele cometeu. Ele vai pagar caro por isso. Mas do mesmo jeito que eu, vocês que estão me ouvindo, todo mundo tem o direito de se arrepender do que fez e mudar de vida e voltar à vida eterna, ele também tem. Davi mandou matar Urias e Deus não só o perdoou, como garantiu ele na vida eterna, como Jesus o chamado de filho de Davi. O ladrão estava pregado na cruz por ter cometido erros gravíssimos lá, ter roubado, um monte de coisa. E Jesus o perdoou na cruz e garantiu que ele estaria no paraíso. Então quer dizer, por que não ajudar um ser hoje em dia como ele? Muitas vezes a pessoa é levada por sentimentos errados, né? Por isso até dou esse aviso aos pais. Cuidado quando vocês querem proibir seus filhos de namorar. Cuidado com o excesso de ciúmes, o excesso de coisa não querer aceitar o namorado do seu filho ou da sua filha. Né? Namorada do seu filho ou namorada da sua filha. Você não tem o direito de impedir seus filhos de namorar. Eles não são objeto seu. Você querer impedi-los é como se você estivesse tratando eles como escravos, como eram os israelitas, né? E você vê que a escravidão israelita ainda era pior do que a escravidão que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo. Por mais que os negros eles eram chicoteados, mas eles tinham senzala para viver. Eles tinham boas comidas, já que eles comiam feijoada, né? Todo o resto de comida levavam lá e eles faziam feijoada. Claro que hoje a gente sabe que a feijoada sem a carne de porco ela é boa, mas com carne de porco a gente sabe que Deus não aprova. Mas eles comiam. E... Só que você vê que os feitores de escravos hoje em dia, né, na época da escravidão no Brasil, eles, os donos dos escravos, eles queriam os escravos com saúde.
Tanto que quando o escravo não servia mais, que via que ele não estava rendendo, eles faziam o quê? Eles libertavam o escravo. Né? Falavam, ah, pode ir embora, você não está servindo mais para nada. Ou eles vendiam ou libertavam, né? Agora, ou até mesmo, teve os mais cruéis que mataram, né? Matavam o escravo que não servia mais, 12. Já lá no caso, não interessava se o cara era idoso, se o cara não estava aguentando mais, ele tinha que estar trabalhando. Por isso que muitos morreram à exaustão. E como eu estava falando de Anrão, o pai de Moisés, ele morreu de exaustão. Mas que ele volta, ele continua trabalhando na feito louco, ele vira chefe dos escravos, depois, né, segundo a história lá dos Dez Mandamentos, né, na novela, e aí depois Corá acaba virando chefe dos escravos no lugar do tio, né, porque Anrão era tio de Corá, ele praticamente rouba o lugar do tio na novela, e Anrão não sai do Egito. Né? Ele orou, pediu que viesse o libertador, mas ele não saiu. Acho que no dia seguinte, 2 dias depois que Moisés retorna para libertar o povo, Anrão morre. Esse dia exaustão de tanto trabalhar. Então quer dizer, você vê que o povo morria de exaustão. Né? Mesmo que a Bíblia não fale da história de Anrão desta maneira, mas isso é uma coisa que realmente acontecia. Porque eles não respeitavam, a gente vê que, por relatos, que eles não respeitavam na Bíblia. Se o cara estava praticamente matando a chicotada, a Bíblia fala isso, aquele homem, aquele hebreu, e Moisés foi lá e o defendeu, matando o feitor egípcio, eles não tinham dó de nada, estavam um pouco se lixando, diferentemente dos feitores que nós tínhamos na época do Brasil da escravidão, em outros lugares, que queriam os escravos firmes e fortes para trabalhar. Então, eles se importavam com a saúde, mas não porque eles se importavam com o escravo, mas porque eles queriam que eles estivessem fortes para trabalhar. Então, para eles, era muito mais importante que o escravo se lesionou o braço, que ele ficasse de repouso, que ele ficasse afastado dos trabalhos, até se recuperar completamente, para que ele voltasse com toda a força, para dar um trabalho de qualidade para o seu senhor, do que ele voltar antes da hora, ficar com uma lesão crônica aleijada e não poder mais fazer o serviço direito. E não render o que ele poderia render. Entendeu? Então, era diferente. Agora lá já era muito mais difícil. Agora você imagina aquele povo querendo voltar para aquele lugar. Né? E hoje em dia, né, as pessoas querendo ficar na Babilônia, ficar vivendo as coisas erradas, ficar enchendo a cara. Como que a pessoa já tem coragem de pôr um cigarro na boca, de tomar uma biracoca, sabendo do mal que isso faz para a saúde? Já vi 3 tios que faleceram já de câncer, sofrendo terrivelmente. Só um que não sofreu muito porque ele estava paralisado por conta do AVC que ele sofreu. E eu vi também o e tem uma tia que ela sofrendo já com câncer também generalizado, já com metástases no pulmão, né, câncer de mama com metástase no pulmão e já nos ossos. Eu tô vendo a minha tia, né, desse jeito, sofrendo essas consequências de erros passados por causa de cigarro, por ter fumado muito tempo, por ter tomado remédios descontroladamente. Tudo por quê? Porque ela viveu distante de Deus durante muito tempo. Quando ela se voltou para Deus, tudo mudou na vida dela. Porém, ela já tinha estragado o seu corpo, né? E com o tempo as consequências vieram. Então, gente, será que nós vamos destruir nosso corpo também? Será que vale a pena a gente sofrer um sofrimento terrível, dores inimagináveis, terríveis, agudas, insuportáveis, que nem a morfina maior que capaz de tirar de você? Para ter um prazer de comer uma porcaria de uma carne de porco, para ter um prazer de beber uma bebida alcoólica, um vinho, para ter um prazer de beber uma champanhe, de beber uma cerveja, uma cachaça, para ter o prazer, né? Ou a gente se arriscar, pegar um vírus de uma AIDS, de uma HPV e sofrer terrivelmente, e muitas vezes ser levado à morte para fazer fornicar com quem a gente nem conhece. A gente vê casos de pessoas, artistas que morreram de AIDS. Cazuza, o ator que fez o S. Castelo Rá-Tim-Bum, Etevaldo. Outros atores que morreram de AIDS, sofrendo terrivelmente.
Por quê? Então, queridos irmãos, será que nós vamos querer sofrer dessa maneira? Será que nós vamos nos deixar, né? Você era uma pessoa com AVC porque não cuidou da saúde, paralisada, sem poder fazer as suas coisas, totalmente dependente de outra, né? Pessoas que são levadas a, a infarto, enfraquecer o coração de tal maneira que não pode fazer mais certas coisas. Tudo por quê? Porque não cuida da saúde. Pessoas que destroem o seu corpo por motivos torpes. Vamos acordar, né? Jesus está nos oferecendo uma vida eterna sem doença. Mas nós podemos viver nesta vida com menos doenças possíveis. Quem escolhe ficar doente não somos nós mesmos. Vai depender da alimentação que você tiver, vai depender da maneira como você vive sua vida. Se você faz exercício, se você toma água, se você vive de maneira correta, vai depender de você. Não vai depender do, como é que fala? Não vai depender do, de Deus, nem do teu corpo, se ele vai ter doença ou não. Vai depender de você. O teu corpo tá vendo que tá, ele tá sentindo o que você tá fazendo, é que nem o carro. Você pega o carro, dirige de qualquer jeito, pegando buraco, arrebentando o carro. Você vai lá, o carro é gasolina, você põe álcool, põe um tanto de álcool, mistura com gasolina. Ou você vai lá e põe diesel, você destrói o seu carro. Ou você vai lá e põe gás natural veicular, GNV, o carro vai funcionar, mas a longo prazo ele vai se deteriorar. Vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Mesma coisa acontece com nós seres humanos. Você vai comer as carnes que não são imundas, muito bem. Ela não vai te fazer tão mal no momento, mas no futuro vai vir, tá certo? Quem garante para as pessoas que o câncer que nós estamos tendo hoje não é proveniente de comer as carnes, entendeu? Depois você vê pessoas com bolsa de colostomia, não pode mais ir no banheiro normalmente, ficar usando aquela bolsa pendurada na barriga, porque deu câncer de intestino, precisou girar o reto, precisou um monte de coisa. Gente, para de destruir o teu corpo, né? Para. As pessoas costumam falar, ah, a pessoa que se suicida não tem salvação. Eu vou falar uma coisa para vocês, queridos irmãos. Se fosse para pensar desse jeito, isso aí é um pensamento antigo, errado, que não tem nenhum parâmetro, não tem nenhum amparo bíblico. Mas, tá? Mas fosse assim, todo ser humano não teria salvação. Porque todos nós estamos nos suicidando. Quando você come o que não deve, quando você vai matando o seu corpo aos poucos, quando você vai destruindo o seu corpo, comendo as coisas que não deve, lesionando o teu intestino, teu estômago, né, seus pulmões, e vem o câncer, e vem os problemas de saúde. Gente, você está se matando aos poucos. Então, não deixe de ser um suicídio. Tem um vizinho meu lá em São Paulo, que ele viu o irmão morto num caixão, sofreu terrivelmente para morrer por conta de cirrose de bebida alcoólica. E ele, mesmo vendo o irmão daquele jeito, continuou enchendo a cara, bebendo. Hoje ele também tem cirrose, hoje ele tá com diabetes, tá quase cego por conta da diabetes, né? Continua bebendo, continua fumando. O meu pai tinha um amigo que tinha a mesma idade dele, era mais novo alguns dias só. Tinha quase o mesmo nome, meu pai chama Ivanir Ângelo, e esse amigo dele era José Ângelo. Mas todo mundo conhecia esse amigo dele por Carrão, porque ele vivia na vida Carrão. Esse cara viveu bebendo, fumando, né? Um dia meu pai foi lá e levou para ele um monte de peça de máquina das antigas, tudo para ele, porque as máquinas estavam saindo de linha, meu pai já não tinha mais cliente com aquelas máquinas, já não trabalhava mais, e ele ainda tinha alguma coisa, então meu pai deu tudo aquelas peças de máquina para ele. E aí, meu pai pegou e deu. Aí mais ou menos uma semana e meia depois, a mulher do cara ligou pro meu pai e falou: Oi, seu Ivani, tem umas peças aqui que é do carrão, será que você não tá interessado? Porque o carrão morreu. Eu falei, mas como morreu? Morreu, né? É, ele parou de beber, mas não parou de fumar. A nicotina, o cigarro, fechou os poros do pulmão dele e deu água no pulmão dele. E ele morreu. Você vê, meu pai tá aqui até hoje, ele não bebe, não fuma,
já fumou, mas parou já há muitos e muitos anos, antes de eu nascer. Ele não bebe, né, mas ele tá aqui, com saúde, não tem praticamente nenhum problema de saúde, tá aqui firme e forte. E o cara já morreu, acho que não chegou nem a eu era adolescente, acho, quando ele morreu, era menor de idade, né, então já faz então uns 25 anos, eu 25, uns 20 anos, né, que ele morreu mais ou menos. Então, meu pai tá aqui com 88 anos e ele morreu, se foi uns 20 anos atrás, ele morreu com 68, acho que nem isso ele chegou, acho que foi até menos. Olha o que o vício faz com uma pessoa. Será que nós temos que fazer isso com o nosso corpo? Será que nós devemos destruir o nosso corpo? A ira, o excesso de nervoso, a falta de controle também nos leva à morte. Um outro conhecido do meu pai, que era cliente e era amigo do meu pai também, ele tinha um mercado ali no Belém, em São Marco, para quem mora em São Paulo, ali perto do Belém, deve conhecer. O nome dele era Mário. Ele era um italiano bravo. Já tinha tido infarto alguma vez. Um dia ele estava no mercado, percebeu uns moleque, roubando alguma coisa no mercado e foi embaixo da roupa. E aí ele pegou os moleques lá e pegou e foi vistoriar, viu que os moleques estavam roubando as coisas mesmo lá, ele historiou, viu as coisas dentro da roupa dos moleques. Ele ficou tão nervoso com aquilo que ele teve um ataque cardíaco, caiu para trás, bateu a cabeça na escada e morreu. Então quer dizer, perdeu a vida, também jovem, não devia ter nem 70 anos, acho que não tinha, acho que não chegou nem a 60, acho também. Por quê? Porque não controlou a raiva. Adiantou ele ficar nervoso, morreu. Mudou alguma coisa? Não, pelo contrário, deixou filhos pequenos, deixou família, esposa. Gente, não vale a pena viver no nervoso, não vale a pena viver no descontrole, não vale a pena. Então é assim que nós possamos, queridos irmãos, cuidar da nossa saúde, do nosso corpo. Quando a doença entra, é difícil sair. Ela entra fácil, mas não sai fácil. Tá certo? Vamos tentar procurar ter saúde. Vamos procurar evitar coisas que viciam. Esses remédios de nariz eu uso, mas eu preciso parar, porque ele faz mal para a saúde, causa problemas cardíacos, causa, causa problemas mentais. Nós precisamos parar com isso. Depois que vem a doença, já era. Não adianta chorar por eles derramando, entendeu? Não fale que você não sabia, porque exemplos estão saltando à vista. Eu citei alguns aqui, mas tem muitos mais. Tá certo? É só ir atrás. Ana Maria Braga, não sei se ela parou de fumar, mas ela teve vários cânceres por causa de cigarro e ela continuou fumando. Não sei se agora já parou. Gente, olha para as pessoas. Tem que tomar cuidado, tá certo? Pois Deus, Ele quer que nós cuidemos desse corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ele nos ofereceu seu corpo para que nós cuidássemos dele. Esse corpo pertence a Deus. Como que você quer ir para a vida eterna destruindo o seu próprio corpo? Cuidado. É uma decisão que nós temos que tomar, queridos irmãos. Não podemos ser igual ao povo de Israel. Você viu que eles morreram no deserto porque eles rejeitaram a terra prometida. Que eles decidiram, eles queriam voltar para Israel. E quase mataram Caleb e Josué apedrejados, que estavam tentando mudar o pensamento do povo. Por quê? Eles se deixaram levar pelo medo. Eles se deixaram levar pela parte boa que eles tinham lá. Mas eles não estavam pensando na tragédia que seria voltar para lá. Eles imaginam quanto, se eles já sofriam antes, imagina depois de tudo que Deus fez lá, pessoas que morreram, a raiva que aquele povo não estava deles. Eles iriam sofrer muito, muito mais do que eles já tinham sofrido. Aquele povo ia judiar muito mais deles. Entendeu? Deus estava oferecendo a liberdade. É uma coisa que você está, pensa você preso na cadeia. Vem lá Deus, demonstra que você não cometeu um crime,
nenhum pra estar sofrendo aquilo, e te liberta da cadeia. Aí lá na cadeia você tinha prato de comida, comia bem, tinha tudo, tinha cama, tinha roupa lavada, vivia bem lá dentro. Aí você sai da cadeia, mas você não tem pra onde ir. Você não tem parente, não tem nada ali. Aí você tá vivendo na rua, passando fome, passando sede, com dificuldades, né? Consegue às vezes comer uma coisinha ou outra, e aí você deseja voltar para aquela cadeia? Hum? Que você foi libertado? Será que é melhor estar na cadeia só porque tem uma comida boa? Ou é melhor a liberdade? Não podemos esquecer que na cadeia ninguém nunca está em paz. Sempre vai ter bandido, tá cheio de bandido lá. A energia lá é terrível. Esses bandidos vão fazer mal àquela pessoa. Vão maltratar, vão judiar, vão agredir, vão obrigar a fazer certas coisas, se bobear vão até estuprar. Será que vale a pena voltar para um lugar desse? É exatamente isso que o povo de Israel estava querendo. Então, por isso Deus nos puniu. Nós temos que entender como era para entender a gravidade do que eles estavam querendo. Né? Muitas pessoas falam, mas só porque era chicoteado de vez em quando, não era só isso. Era muito pior do que isso. A Bíblia não nos revela. Mas pode ter certeza, muitos e muitos hebreus morreram lá de exaustão ou foram chicoteados até a morte. Ou ficaram aleijados porque não tiveram tempo para se recuperar de lesões e a lesão acabasse ficando crônica e ficaram aleijados. Gente, será que é prudente voltar para um lugar desse? Nós vamos ter batalhas? Vamos sim. Vamos ter que enfrentar certas coisas? Vamos sim. Talvez tenhamos até que morrer pela causa de Deus? Talvez sim. Porém, muitos vão sim. Porém, nós já temos uma garantia. O exército do mal já foi derrotado. Nós já temos a vitória. A vitória já é nossa. Nós não precisamos esperar nada mais do que a vitória. Podemos sofrer o que for nessa vida até morrer, mas a vida eterna ninguém vai nos tirar. Nada pode fazer por isso. Aquela vida que Deus está nos oferecendo, não só de fartura, de sabores, de amor, sem doenças, sem coisa, de rever os nossos parentes que já morreram, nossos entes queridos que já morreram, mas também de conviver com o próprio Deus. Não tem preço. Nada pode ser mais importante que isso nessa vida, gente. Nada, nada. Nem mesmo um bom prato de feijoada, eu sempre amei comer feijoada. Mas eu parei porque para mim é muito mais importante eu servir a meu Deus, é muito mais importante eu atingir essa graça do que comer um prato de feijoada. É muito mais prazeroso para mim estar na frente do meu Deus na vida eterna do que comer um prato de feijoada. É muito mais prazeroso para mim. É muito mais prazeroso para mim eu poder abraçar Jesus, poder estar convivendo no meio dele ali, ter ele como um rei justo e rever pessoas que já morreram, do que pegar uma mulher bonita e atraente ali e sair com ela. Não. E ter o prazer de uma relação sexual com ela. Não. É muito mais prazeroso isso. Porque o prazer disso não tem preço. É muito mais do que qualquer prazer que você pode ter com qualquer mulher, com qualquer comida, qualquer coisa. Não, não dá para explicar. Entendeu? Então, para mim, é muito mais importante isso. Se eu quisesse, eu poderia ir atrás de uma prostituta e me deitar com ela. Eu poderia fazer sexo a hora que eu quisesse. Mas eu quero isso? Não. Por quê? Porque não me importa isso. Eu quero ter um dia uma mulher para me casar, para construir família. Sexo é uma coisa que faz tudo, mas não é o essencial. Eu não sinto falta muito disso. Não vou ser hipócrita e falar que eu não sinto falta, né, por estar solteiro já há muitos anos, mas claro que a gente pode sentir um tanto de falta. Mas na realidade, quer dizer, não é que eu estou solteiro há muitos anos, eu sou solteiro de nascimento, eu nunca casei e nunca me relacionei com nenhuma mulher. Um tanto pela minha timidez, outro tanto porque eu ainda não achei a mulher certa. Não adianta me relacionar com uma mulher, ir para a cama com uma mulher só por prazer. Não.
Eu quero arranjar a mulher certa, uma mulher de Deus, uma mulher que eu possa construir família e ser feliz ao lado dela, que ela possa me complementar, possa me completar, assim como eu quero completar ela. Uma mulher que adote a minha família como a sua família, que ame os meus pais como pais, como eu vou amar os pais dela como pais. E que a gente possa servir a Deus juntos, que possa encaminhar nossos filhos e família para servir a Deus da mesma maneira. É isso que eu quero para mim. Então, para mim não adianta me relacionar com qualquer mulher, você entendeu? Então, gente, é isso que eu quero, né? Que nem, por exemplo, ontem eu estava assistindo o Domingo Legal e teve lá uma dupla aí nova, que é o Hugo e não sei quem, e ela mostrou as esposas deles, né? Muito bonitas, uma delas ainda mais bonitas ainda do que a outra. Uma mais bonita que a outra. Mas, será que essa mulher é a pessoa certa para ele? Será que ela é uma pessoa que vai levar ele para um caminho certo? Vai levar ele a, a prosperar, a crescer na vida? Ou será que ela vai levar ele à ruína e até a morte eterna? Entendeu? Espero que ela seja uma pessoa boa. Não estou falando que ela é uma pessoa ruim. Estou falando que muitas vezes nós não temos que escolher a pessoa pela beleza que ela é externa. Até porque essa beleza vai sumir, a pessoa vai envelhecer. Nós temos que escolher a pessoa pela beleza interna que ela é, pelos sentimentos. Olha o caso esse homem que matou, né, o ator lá, o Paulo Cubertino. Esse homem era feio por dentro, era horrível, era monstruoso por dentro. Por fora, não sei como é que ele era quando a esposa casou com ele. Se ela tivesse tentado enxergar como ele era por dentro, talvez ela não tivesse cometido o erro de casar com esse homem, né? E olha a desgraça que veio sobre a vida dela. Olha o trauma de ver o cara matar o namorado da filha, ver a filha sofrendo essas consequências. E a família do namorado. Um homem que era violento pelo que a família fala. Que a própria filha fala. Então, por quê? Porque escolhe errado. Você vê lá aquela moça, aquela menina que morreu lá, Eloá Pimentel, né? Foi morta pelo namorado, que não queria, que o Theo levou um tiro na cabeça. Por que que isso aconteceu? Porque ela escolheu o namorado errado, né? Ele era feio, ele era gordo, não, ele era bombado, ela escolheu pela aparência dele externa, se até sentiu atraída, pela pegada, como falam as mulheres. Mas adianta o cara ter pegado, ser violento, te agredir e te matar. Se você decidir se separar, ele se tornar violento, querer acabar com a tua vida, te ameaçar. Hum? Toma cuidado. Uma vez eu postei num grupo aqui que eu tenho, né, falei, às vezes tem que tomar cuidado, escolher as pessoas erradas, né? Escolher o forte, escolher pelo que o cara é por fora, e o cara te maltratar, o cara te rodear, né? Te trair, né? Eu falei isso sabendo, não sabendo de que uma moça do grupo tinha passado por isso, né? Que aliás era uma moça do grupo que me interessava na época. Hoje não mais, porque nós temos caminhos totalmente diferentes na vida. Ela é agnóstica, não acredita tanto em Deus, não coisa, se tatua toda, vive bebendo. Mas na época eu sempre desde criança eu gostei muito dela, né? Mas eu não sabia que ela tinha passado por isso. Depois que eu postei isso, ela veio e falou, mas você falando de detalhe, porque eu já fui enganada, já fui sofrida por isso. Ela teve um namorado. E ela até chegou a ir morar com ele. E ele trocou ela depois por uma outra moça. Simplesmente porque a moça tinha dinheiro. Entendeu? Isso porque ela não sofreu tanto. Então, queridos irmãos, nós temos que entender que às vezes as escolhas erradas traz decisões erradas. Nós não podemos escolher a pessoa só porque ela tem pegada, porque ele tem uma beleza, tem uma chamariz. Não só fala do homem, da mulher escolher o homem, mas ao contrário também. Nós temos que ver se essa pessoa se encaixa na nossa vida. Quais são os nossos planos de vida? Que nem os meus planos são viver aqui no sítio. Então eu tenho que escolher uma mulher que queira viver aqui comigo. Não adianta eu querer uma mulher que quer viver na cidade. Não vai dar certo, né? Eu tenho que ver quais são os meus planos, quais são os meus desejos, né?
e ver a maneira de eu pensar, de eu viver, se parece. Não adianta ficar vivendo em pé de guerra, você entendeu? Então é isso, queridos irmãos, é a maneira como a gente vive, que a gente escolhe. Nós temos que aprender a escolher, para não sofrer. Aprender a olhar as pessoas por interno. Né? E como diz a frase lá, diga quem tu és, que diga quem tu és. Então, antes de você, olha com quem que essa pessoa costuma andar, né? Hoje em dia tem internet, então tenta olhar, entrar no Face da pessoa, por exemplo, entrar em Face e ver o que ela curte, o que ela segue, você entendeu? Porque aí você vai ter uma noção do que essa pessoa é, do que essa pessoa pensa, quais que são a índole daquela pessoa, você vai ter uma noção. Se ela tá curtindo certas coisas, é porque ela gosta de certas coisas, né? Então, você entra lá e vê que ela curtiu filmes, coisas mais violentas, mais coisa, é melhor você dar pra trás. Essa pessoa aí tem tendência a ser violenta. Porque se ela gosta desse tipo de coisa, é porque ela também tem esse jeito. Então, diga quem tu andas, que diga quem tu és. Hoje nós temos como acessar a vida da pessoa no Face, temos como ver quem são os amigos que ela tem, né? Você pode ver lá no Face lá a vida da pessoa, quem são os amigos, o que ela segue, tudo, pra você entender que tipo de pessoa que ela é, qual é o tipo de vida que ela leva, entendeu? Então é assim. Se nós não entendemos o tipo de pessoa, de vida que a pessoa leva, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum, queridos irmãos. Que nós possamos entender isso, possamos seguir rumo à vida prometida, a terra prometida, a vida eterna, rumo a essa vida que Deus está nos oferecendo. Mas que nós possamos viver com mais saúde possível nessa vida. E fazer o que é certo e até as suas consequências para servir a Deus. Tá certo? Então foi uma oração para encerrar. Querido Deus amado, muito obrigado por essa meditação. Que todos nós possamos pôr em prática o que aprendemos hoje. E tentarmos ter uma vida mais saudável, uma vida melhor. Que possamos escolher a terra prometida que você está nos escolhendo, a vida eterna. E não fazer como o povo de Israel, os hebreus que desejaram voltar naquele momento ao Egito, à escravidão. Não fazer como esse povo que preferiu a abundância e os prazeres que podiam ter do que a vida eterna que Deus está nos oferecendo. Que nós possamos servir a Deus, Senhor, e estar sempre juntos, Pai. Que possa abençoar todos nós. Que aqueles que estão trabalhando e que estão me ouvindo, sejam inscritos no meu canal ou não, e aqueles que estão inscritos que não estão me ouvindo, e a mim mesmo, né, que eu possa ir e voltar do meu trabalho em segurança, e aqueles que estão trabalhando que possam trabalhar e voltar para casa em segurança, Senhor. Me guia, Senhor, seja sempre comigo, meu Pai. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus, agradeço, glorifico. Amém. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, e não esqueçam, procurem sempre viver em paz. Procure sempre viver para Deus. Procure sempre viver ao lado do Pai. Obrigado, queridos irmãos. Procure sempre seguir as orientações de Deus que está na Bíblia. Você só vai ter a ganhar. Não esqueça disso. Muito obrigado a todos. Grande abraço. Deus abençoe e tenha um excelente dia.